Olá pessoal, bom dia. Aqui é o professor Hernani, dando continuidade na demonstração das ferramentas do SketchUp. Vou comentar com vocês, como eu falei no vídeo de ontem, da ferramenta Siga-me, tá bom? A ferramenta Siga-me é essa ferramenta que a gente tem aqui no canto, tá? E a gente usa para quando a gente desenha uma área, um polígono fechado, e a gente indica o caminho que esse polígono faz para gerar um modelo, tá bom? Então vamos ver como que isso fica. Então eu vou na ferramenta linha e eu vou fazer um perfil do que seria uma moldura qualquer dessas que poderia ser usada na fachada. Então eu estou usando a ferramenta linha e antes de clicar eu verifico se o caminho que ela vai acionar a linha, se ela está na cor, né? Se ela ficar verde, significa que ela está nesse eixo verde. Se ela ficar azul, ela está no eixo azul. Se ela ficar no vermelho, ela está no eixo vermelho. Então eu preciso fazer exatamente alinhada com os eixos do desenho aqui. Bom, eu terminei a área, né? Eu poderia ter criado uma área também rotacionado, mas eu já fiz na posição. E aqui eu vou pegar a ferramenta linha e vou indicar o caminho, vou fazer um desenho do caminho. Bom, tá verde aqui, ela está no caminho, uma linha reta. Posso virar, posso usar o comando curva, posso usar o comando arco. Mas vamos fazer de forma aleatória aqui um caminho. Essa aqui para sair do comando, eu posso sair do comando e clicar depois e fazer. Bom, aqui está um caminho qualquer para mostrar para vocês. Então, vou centralizar um pouco mais na tela e agora eu vou usar o comando, tá? Eu vou clicar primeiro no botão, clico na área, depois venho em cima dessa linha aqui e venho clicando nas linhas que eu quero que feche. Se eu chegar lá no final, automaticamente eu fiz aí o que seria um roda-teto, né? Ou poderia ser usado para outras situações também. Então, esse é o comando do Siga-me. Perfeito? Vou mostrar uma outra situação de utilização desse comando. Vou fazer uma outra figura. Bom, vou fazer essa aqui. Vou fazer um arco. Vou usar o comando linha. Bom, eu usei a linha aqui só como referência. Bom, aqui eu fiz um círculo, tá? É um círculo. E eu vou criar uma esfera. Então, essa área, eu vou fazer ela fazer um caminhamento em 360 graus. Para eu fazer, então eu tenho a área, que ela tem a função do meu arco, né? E aqui eu estou fazendo uma base que eu estou indicando o caminho, certo? Vou apagar aqui o desenho da área. Bom, aqui nessa figura dá para entender bem. Bom, então notem que eu tenho bem no centro do círculo, eu tenho um outro círculo, né? Que é uma área, e o de baixo eu tenho só uma linha, que é a indicação de caminho. Eu quero que essa área faça 360 graus no seu próprio eixo e crie para mim uma esfera. Então eu vou clicar aqui no comando Siga-me, clico na área. Deixa eu subir aqui o comando que subir um pouquinho mais. Deixa eu mover um pouquinho mais para ela ficar mais no meio da figura. Subir no eixo
Aqui, beleza. Vou apagar o de baixo. Aqui vai dar para entender melhor. Ó, então, ó, olha o que aconteceu, pessoal. Eu vou fazer novamente aqui. Comando siga-me. E agora eu venho fazer bem devagarzinho, ó. Eu clico na minha linha de caminho. Isso que aconteceu, ó. Ela rotacionou, eu rotacionei mais de uma vez em cima dela, mas é isso. Isso aqui eu poderia fazer um balaustre, eu poderia fazer uma coluna trabalhada, um pé de cadeira, um pé de mesa específico, né? Então é isso. A gente não precisa finalizar todo, né? Então, notem que é possível fazer uma parte. Então esse é o comando siga-me, tá bom? Bom, o próximo comando que eu quero comentar com vocês é o comando copiar mover. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um retângulo aqui no chão. Vou fazer um extrude nele aqui. Vou agrupar. Agrupei. Criei grupo. Beleza. Então, aqui, pessoal, o comando que eu comentei com vocês. O copiar, ele está dentro do comando mover. Então, assim, vamos ver primeiro o mover. Eu quero mover esse objeto para um lugar. Eu posso clicar nesse objeto, indicar o ponto a partir do que eu quero mover e dizer, eu quero mover 1 metro. Bom, eu movi 1 metro. Então, eu quero... Aí você escolhe o eixo. Notem que o eixo ele vai aparecer. Eu quero mover para cima. O eixo está no eixo azul. Ele indica lá. Quero mover no eixo... Então, vocês escolhem o eixo e digitam a distância que vocês querem mover. Para copiar, vocês vão usar a ferramenta mover também, só que vocês vão pressionar o Shift. Então, deixa eu... Na verdade, o Ctrl, tá? Eu falei o Shift, mas é o Ctrl. Então, eu colei num lugar qualquer aqui, para a gente ter um segundo objeto. Então, de novo, eu posso usar esse comando e copiar no ponto onde eu quero que ele vá. Então, notem que eu coloquei o ponto de baixo, cliquei lá no ponto de cima e ele foi para o ponto que eu queria. Certo? Ó, mais uma vez, vou fazer um copiar aqui. Copiar desse ponto. Vou colocar lá naquele ponto. Vou colocar nesse aqui. Ó. Aqui está. Então, essa é a ferramenta copiar que eu estou usando o comando mover, tá bom? Então aqui simples, nada de mais. É possível também copiar com a função Ctrl C. Então apertei o Ctrl C aqui, ó. Tá? Deixa eu... Ctrl C. E eu vou apertar o Ctrl V. Olha lá. Ficou o meu objeto aqui esperando para ser colocado. E aí é Ctrl C, Ctrl V e coloca onde vocês precisam colocar. Colar o objeto que vocês querem. Tá bom? Então vamos ver agora aqui a cópia múltipla. Cópia múltipla é o seguinte. A cópia múltipla eu vou clicar também em mover. Seleciono um objeto. Ctrl. Venho até um determinado ponto. Vou colocar aqui essa distância aqui, ó. Vou digitar 1 metro. Vou colocar 2 metros. Vamos fazer uma coisa diferente. 2 metros. Enter. E agora eu coloco 5x. Enter. O que ele fez? Ele fez a cópia que eu acabei de fazer, só que ela fez 5 vezes aquela distância. Então, como eu tinha dito que a distância que eu queria era 2 metros, e eu digitei 5x, ele entendeu que eu preciso fazer uma cópia daquele objeto na mesma distância 5 vezes, naquela sequência. Certo? Então, isso é uma forma de fazer uma cópia múltipla.
Outra cópia múltipla é essa daqui. Eu vou selecionar o meu objeto, aperto Ctrl, escolho o ponto, venho até aqui, mais ou menos. E eu poderia digitar um valor, mas eu vou colocar um valor para 20 metros. Coloquei 20 metros. Ele está aqui. Ele ainda está selecionado. Nesse intervalo que eu copiei, eu quero ter 5 objetos com distâncias divididas, né? Distâncias iguais. Eu vou colocar agora 5 barra Enter. Enter. Ai, eu apertei. Deixa eu fazer de novo. Porque eu saí do comando sem querer. Bom, aqui 20 metros. Enter. Agora eu vou digitar 5 barra. E aí? Ficou o meu objeto, o último que eu coloquei, e a distância 1, 2, 3, 4, 5 espaços. Tá bom? Então, essa é uma forma de usar a ferramenta de cópia múltipla usando o comando 5x ou 5 barra, se a gente quer preencher um espaço. Vou mostrar para vocês a ferramenta que permite a gente criar componentes, tá bom? Então, vou fazer um retângulo, um retângulo aqui, próximo de um quadrado, né? Vou fazer um box. Então, ferramenta. Vou agrupar esses objetos. Criar um grupo, tá bom? Aqui eu vou usar o comando do baldinho e vou aplicar algumas cores aqui, tá? Então, eu vou pintar o meu objeto. Eu posso entrar no comando escolher a face que eu quero pintar, tá bom? Então, duplo clique no... A gente escolhe a face que a gente quer pintar. Eu vou pintar 2 faces só. Beleza. Saio do comando. Aqui está o meu box, que ele foi agrupado, tá bom? E agora eu vou fazer do lado aqui um outro box, que aqui, ao invés de criar um grupo, eu vou criar um componente. Vou manter a mesma altura. Então aqui eu dou triplo clique, botão direito. Em vez de criar o grupo, eu vou criar o componente. Criei o componente, vou colocar o nome desse componente de box 1. Posso colocar descrição, posso colocar outras informações, mas para a gente agora é só isso, já está bom para a gente compreender o funcionamento da criação do componente. Bom, mesma forma como eu fiz lá, eu venho aqui e posso adicionar as cores, né? Então eu vou clicar aqui, escolher as cores de materiais aqui, de uma forma aleatória, só para demonstrar para vocês. Então eu tenho um objeto que ele está como grupo e outro objeto que ele está como componente. Eu vou selecionar os dois. Então, para selecionar os dois, eu posso clicar no primeiro, Shift, clico no segundo, venho no mover aqui e vou fazer um mover e fiz uma cópia, certo? Fiz uma cópia dos dois objetos. Quando eu vou editar esse objeto, eu poderia ter feito muitas, né, múltiplas cópias pelo meu projeto todo. Então, se eu precisar alterar esse box, que ele foi criado como grupo, então eu vou aplicar uma tinta nele aqui, vou pintar ele de outra cor aqui, um vermelho. Bom, se eu pintar esse aqui, nota o que aconteceu. Eu pintei esse e aquele de lá, ele continuou da mesma cor. Olha lá, pintei todas as faces aqui, as 3 faces que estão visíveis. E o segundo ele continuou da cor original, certo? Esse de baixo, como eu criei um componente, eu vou mostrar para vocês. Ó, eu abri o comando aqui, cheguei na face e eu vou fazer uma pintura nessa face.
olha o que aconteceu. Automaticamente, o que eu fiz a cópia, como ele é um componente, ele também alterou. Olha lá. Toda vez que eu faço uma alteração, eu altero tudo. Então, isso é muito bom para a gente, quando tem um projeto que eu tenho, por exemplo, múltiplas janelas, que se eu precisar trocar o material delas, eu faço a troca de uma vez só, móveis, elementos construtivos, elementos estruturais. Então, isso facilita muito quando a gente tem o desenho organizado com grupos e os parâmetros, tá bom? Que estão dentro desses componentes, tá bom? Beleza. Bom, o outro comando que ele é muito utilizado também é o comando fazer uma figura um pouco diferente, um retângulo também. E aqui fazer um objeto no formato aqui, um formato meio maluco assim, ó. Bom, aqui está o meu bloco, por exemplo, um elemento construtivo que eu vou trabalhar na minha construção e eu vou agrupar ele, certo? Então vocês têm aqui um elemento aqui, um modelo. Eu vou mostrar para vocês agora a função escala. Essa ferramenta escala, quando a gente aplica, olha o que ela permite a gente fazer. Eu posso aumentar tudo de uma forma proporcional, ou eu posso fazer aumentando sobre um determinado eixo. Olha só, coloquei aqui no eixo vermelhinho e eu consigo também editar aqui no eixo azul. Olha só, ele altera só o eixo que eu preciso. Então, é uma ferramenta muito bacana, a gente usa muito essa ferramenta. Ou no eixo X, tá bom? Então, essa ferramenta escala, a gente pode escalonar o objeto e chegar na medida que a gente quer que ela chegue de uma forma geral ou uma forma em um eixo específico, tá bom? Então, essa é a ferramenta escala. Então, a gente comentou da escala, do componente, grupo. Maravilha. É isso aí. Até mais, pessoal.